Então fala galera, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo. Já peço a você, por favor, que se inscreva aqui no canal, ative o sino, deixa o like, porque acabou agora há pouco o jogo de Flamengo e Grêmio. O Flamengo empatou com o Grêmio, galera, tava vencendo o jogo até a parte final ali, mas acabou recebendo um empate, né? Um lance ali duvidoso. E a gente vai ver agora o Neto repercutindo aí esse empate de Flamengo e Grêmio no Maracanã. Jogo que era muito aguardado, todo mundo pensava que o Flamengo poderia vencer, mas não aconteceu. A gente vai descobrir agora, né, ver a opinião, se foi pênalti, se não foi, né? E também mais detalhes sobre a partida com o craque Neto e a bancada aí do apito final. Então, vamos agora acompanhar, créditos na descrição. Vamos ver. O nosso Flávio tá lá direto do Maracanã, Mário Filho. E sabe quem foi irmão de Mário Filho? Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Para quem não sabe, que não estudou, tem que saber. Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, que por sinal, toda unanimidade é burra, teu José, né? Grande Quesada assistindo o jogo aí. Tá assistindo algum jogo, Quesada? Terminou. Acabou quem, Quesada? Terminou. Vamos lá, o plantão do apito final, ele, Quesada! Santos e Fluminense terminou 0-0 na Vila Famosa. Falar uma coisa pro seu Neymar, eu vou convidar você pra você jogar comigo no Master. Eu, você, Ezequiel, Serjão, Veloso, né, Souza, Gadelha. Você, Neymar, só que a 10 é minha, Neymar. Você vai jogar com a 11, porque no Master quem joga com a 10 sou eu. Mas olha só, esse, ó, tá arrebentando os donos da bola, hein, Fred Mercury? Tudo bem, Netão? Um abraço para você, irmão. Um abraço a todo mundo que está aí na bancada, todo mundo que está acompanhando mais essa rodada de Campeonato Brasileiro, esse pós-rodada de Campeonato Brasileiro aqui no Maracanã. Empate entre Flamengo e Grêmio, 1-1. Um primeiro tempo muito meia boca, para ser bem sincero. O Flamengo teve muita dificuldade para encontrar os espaços. No segundo tempo, não. O time melhorou, teve mais intensidade, conseguiu criar oportunidades, fez 1-0 com a Arrascaeta, poderia ter matado o jogo, e aí na reta final, um pênalti bobo, uma bola nas costas do Ayrton Lucas, pegou na mão dele, e aí o Thiago Volpe marcou o gol do Grêmio, 1-1, e olha, Neto, eu vou te falar uma coisa, viu? O Flamengo vai lamentar muito esses 2 pontos deixados aqui no Maracanã. Ô Flávio, você que tá arrebentando nos donos da bola aí, arrebenta pra caramba, que eu vejo às vezes os donos da bola de vocês do Rio de Janeiro. O Botafogo ontem foi um amasso, hein? Botafogo, o Fluminense empata, o Flamengo empata e o Vasco joga contra o Sport. Mas foi um amasso do Botafogo também. Você tá arrebentando nos donos da bola aí, hein? Ô, craque Neto, eu fico muito feliz com o teu elogio, que é isso, tá doido? Mas olha, se o campeonato do Botafogo fosse só contra o Red Bull Bragantino, o Botafogo seria campeão no primeiro turno ainda. Tá ruim, chama o Bragantino pro Botafogo. Um amasso poderia ter sido mais, e é um Botafogo em reconstrução, hein, Neto? É bom a gente frisar isso também. Novos jogadores estão chegando, uma ideia nova do David Ancelotti, que aos poucos está conseguindo colocar dentro desse time. Botafogo que volta a olhar para o G4, para a parte de cima da tabela do campeonato. O título está um pouco distante, mas pelo menos o G4 voltou a se aproximar. Uma pena esse empate do Fluminense hoje, e vamos torcer mais tarde para o Vasco para sair dessa situação incômoda lá da zona da confusão lá embaixo. Não, torcer você, eu vou torcer pro esporte. Você torça do jeito que você quiser. Eu vou torcer pro esporte, você torça para quem você quiser. Eu vou torcer pro esporte, diga-se de passagem. Ó, segura aí, fica aí que você tá no Maracanã, hein? Que eu fiz um golaço nesse gol que você tá aí, gol de Cascão, eu quero meu gol no Maracanã. Ô, Gabi, você tá aí, Gabi? Você tá na zona mista? Grande Gabi, tô tentando trazer você pra cá, hein, Gabi? Você é casada, Gabi? Eu sou, Neto. O marido... Namorido, tenho um namorido. Moro com ele, mas ainda não me pediu em casamento, não. Tem que pedir, né? Ah, isso é um vagabundo sem vergonha. Como é que o cara não pede o seu em casamento, Gabi? Como ele chama? Pois é, tá muito no erro. Ah, tá, mano, tá não. Então é o seguinte, você fala pra ele, se ele não pedir o seu em casamento, nós vai trazer você pra São Paulo e ele que fique no Rio de Janeiro, hein, Gabi? Vai ficar chupando o dedo aí, hein? Ele tá assistindo o programa. Rodrigo, o recado tá dado, hein? Craque Neto já falou. Tem que me pedir em casamento. Ó, Rodrigo, seu orelhudo desgraçado, se você não pedir a Gabi em casamento, nós vai trazer ela pra São Paulo e você não vem. Você não vem. Ô, Gabi, você tá na zona mista e conta pra nós, pra esse desgraçado do Rodrigo que tá assistindo nós. Que isso?
Tô aqui, Neto, na zona mista do Flamengo, esperando aqui alguns jogadores passarem. Já perguntei aqui pro assessor do Flamengo quem vem, ele disse que ainda tá negociando, mas a gente esperou a Arrascaeta, né, que fez o gol dessa partida de hoje pelo lado do Flamengo, passar aqui para falar com a gente. Gabi, qual a ideia em relação do que você viu em relação ao Flamengo, desse empate? E tá todo mundo esperando o Arrascaeta, que me parece o artilheiro do campeonato, se eu não estiver errado? Não, o Caio... Não? É o Caio Jorge. 15 gols do Caio Jorge. A Não, Arrascaeta a tem torcida 12. esperava... Pode falar. Isso. Mas a torcida do Flamengo esperava um pouco mais, viu, craque Neto? A gente percebeu a torcida bem irritada com esse empate, muito por conta também do último jogo contra o Vitória. O Flamengo goleou aqui no Maracanã 8-0, então a torcida esperava um Flamengo vencendo aqui hoje para se isolar ainda mais na liderança do campeonato. Isso não aconteceu, a torcida ficou um pouco irritada com esse empate aqui no Maracanã, para ser bem sincera, mesmo com o Flamengo seguindo na liderança aí do Campeonato Brasileiro e não podendo mais ser alcançado nessa rodada. Tá bom, Gabi, você volta já aí e já liga pro Rodrigo aí. Já liga pro Rodrigo, eu pedi você em casamento, você vem pra São Paulo pra trabalhar nos donos da bola aqui. Pode deixar, Neto, pode deixar. Aí o Flávio também tá lá, mas a gente já vai também pra Santos, pra Vila Belmiro, lá na Baixada Flamengo, que você já falou? Em relação ao Flamengo, tem um lance de pênalti a favor do Grêmio que ia deixar o Mano muito pé da vida, mais do que ele já está. Porque qual a diferença, né? É claro que as imagens são bem diferentes. Mas qual a diferença entre as bolas na mão, nos braços que nós tivemos no jogo do Vasco, no outro jogo do Bahia e esse no do Flamengo? O jogador, o Ayrton, tá com a mão, o braço normal, paralelo ao corpo. Movimento natural, normal. Tá. O jogador dá um corte na bola, a bola bate no braço do jogador. Não é pênalti. Não, foi marcado, pênalti cobrado, virou gol. Eu sei. Mas eu fico perguntando, qual a diferença da posição natural? Ah, mas porque você não bate no braço, bateria no corpo. Mas ele está com o braço na lateral do corpo. Então, lances que transferem para a arbitragem o resultado, a insatisfação do resultado ou o benefício do resultado. Vamos lá, Paloma Totti tá uma gata, hein, rapaz? Mora aqui do lado, hein? Grande Paloma Totti, será que tá casado, não tá casado? Não. Desquitou, a gente sabe que desquitou, que separou, tá aí coisa. Tá bonitona a Paloma Você é Totti. antigo, você tá na época do desquitou, pô. Mas não é desquitou? O que é? Divorciou. Mas qual a diferença? Pra mim, quase nenhuma. Pra mim também não. Então vamos Você lá. desquitou e divorciou. Eu desquitei, divorciei, casei, perdi, fui pobre, fui corno. É tudo aconteceu comigo. Vamos lá, coloca aqui então, Cascão. Coloca ali a nossa tabela. Firme e forte aí, vamos lá. Tá aí, ó. Vamos lá, Teu José, na sua voz maravilhosa. Vamos lá, Flamengo é o líder com 47 pontos, o Cruzeiro está em segundo com 42 pontos e um jogo a mais. O Palmeiras vai jogar 44. daqui a pouco, tem 44. O Palmeiras tem 42, tem 2 jogos a menos do que o Flamengo. O Bahia também 2 jogos a menos, tem 36. Botafogo 35, Mirassol 32. Mirassol vai jogar ainda. São Paulo 32, Bragantino 30, Fluminense 28, Ceará 26. Virando a página, o Corinthians tem 25, o Grêmio tem 25, o Atlético Mineiro Galo tem 24, o Inter 24, o Santos 22, o Juventude 21. Aí na lanterna dos afogados... Só segura um pouquinho. Tem que dar moral pro Carpini, hein, gente? São 3 vitórias e 1 empate. 3 vitórias e 1 empate do Thiago Carpini. Ganhou do Ceará fora, ganhou do Corinthians em casa e ganhou do Vasco. Empate dele na função principal no dele. No Maracanã, 1-1, Flamengo 1, Grêmio 1. Então, um resultado já definitivo nessa 22ª rodada. Um tropeço que não estava no script, né, Belly? A gente fala de um Flamengo que vinha, claro, de uma goleada totalmente atípica, aquele 8-0 contra o Vitória. A gente já falou ao longo da semana que não pode ser a régua, porque, né, claro que aquilo ali deu tudo certo. Enfim, o Flamengo conseguiu abrir 2-0 com poucos minutos, 4 minutos, se eu não me engano, daquele jogo. Hoje, o Flamengo entrava também jogando em casa para aproveitar e embalar no campeonato. Seguir líder, segue líder, inclusive não vai perder a liderança nessa rodada, mas acaba não aproveitando, não cria tanto, vale dizer, né? Não é um volume tão grande de chances claras de gol, mas o Flamengo tinha maior volume, tinha um jogo quase na mão, digamos assim, mas com 1-0 o time fica, né, sujeito a esse tipo de coisa. O Grêmio acha um pênalti nos minutos finais e o Thiago Volpi iguala tudo no Maraca. E achar o pênalti faz parte do futebol. Exato. Também, né? A gente falava muito sobre
se o Flamengo chegaria embalado para essa partida contra o Grêmio, né? Foram alguns minutos iniciais ali de muita intensidade do Flamengo, mas o Grêmio, quando consegue se defender, baixa suas linhas, né? Faz ali a linha de 5 e consegue monitorar melhor, principalmente os corredores laterais, ele dificulta e muito a vida do Flamengo, que precisa de uma aceleração maior, precisa de um pouco mais de intensidade e acaba não conseguindo encontrar. E aí, o 1-0, eu acho até que ficou pouco, vamos dizer assim. A gente está vendo aí, né, o Volpi sendo talvez o protagonista desse jogo, porque fez 2 defesas muito difíceis e ainda bateu o pênalti do empate. 1-0 é um resultado muito arriscado, né? É um Flamengo que muitas vezes produz para fazer mais gols. Isso era uma crítica que vinha sofrendo o Flamengo. É um Flamengo que produz, mas nem sempre consegue fazer, né, os gols proporcionalmente à quantidade de jogadas que produz. E aí, no jogo contra o Vitória, foi realmente um ponto fora da curva. Como você falou, não pode ser a régua. Mas muita gente já estava achando que era régua, né? A empolgação é natural, mas, né? A empolgação é natural, a gente compreende, principalmente por parte do torcedor, que fez sua parte, lotou o Maracanã no dia de hoje. E acabou saindo com um resultado amargo, sim. Acho que a gente pode dizer que foi um resultado amargo. Muito pelo momento do Flamengo, não deixa de ser o líder, é o melhor time do Brasil. Um Grêmio que vem num momento muito ruim, completamente oposto ao que vive o Flamengo, mas que conseguiu arrancar um pontinho ali. O Volpi falou muito bem, é muito difícil as equipes irem ao Maracanã e conseguirem um ponto contra o Flamengo. O Grêmio conseguiu isso, ainda não respira aliviado, mas sem sombra de dúvidas, dentro do planejamento do Flamengo é um resultado frustrante e dentro do planejamento do Grêmio é um resultado positivo. O Grêmio que chega a 3 jogos seguidos sem derrota, né? Serginho ganhou do Galo fora de casa, vinha de um empate frustrante dentro de casa contra o Ceará, mas consegue talvez um ponto que também para o Grêmio não estava no script, né? Quando o time faz aquele planejamento da tabela, né? Faz aquela agendinha dos próximos jogos, claro que acho que hoje no futebol brasileiro o mais difícil é encarar o Flamengo no Maracanã. Flamengo que tem um ataque poderoso, melhor do campeonato, e também uma defesa muito boa. É o 10º gol apenas que o Flamengo sofreu nesse Brasileirão. Não dá nunca para analisar vendo só um lado, tem que ver os dois lados, né? Se a gente olhar o lado do Flamengo, a Bela acabou de falar com 1-0 é um resultado perigoso, né? Tem gente que diz que 2-0 é um resultado muito perigoso. 2 imagina um, né? Perigoso. Eu vou mais longe. 8-0 é um placar muito perigoso, porque essa é a parte do Flamengo, né? De uma certa forma, o Flamengo entrou de barriga cheia hoje, né? As coisas não saíram, não fluíam, tecnicamente o time não estava bem. E até na retomada de bola, que é um negócio que o Flamengo faz muito bem, hoje não fez tão bem assim, né? Então, esse é o lado do Flamengo. E o Mano, ele praticamente não tinha alternativa hoje. Vou jogar propondo, vou jogar com 2 ponteiros, vou jogar agredindo o Flamengo. Se ele fizesse isso, ele provavelmente, com esses jogadores que tem, com as defecções de zaga, hoje ele botou um volante de zagueiro. Né? O estreante, inclusive. O estreante, né? O Noriega, que é um japonês, né? Um japonês peruano. E ele funcionou, né? Ele funcionou, mas o Dodi ajudava a fazer a zaga. O Bright White, quando a gente vai ver o campinho, né? Onde é que ele tá lá, centroavante, né? Aí você vai ver o jogo, né? Ele não foi centroavante hoje, ele foi meia, né? Então, assim, foi um Grêmio muito truncado e o Mano tentou fazer isso. Eu vou empurrar o jogo para o segundo tempo, e no segundo tempo, eventualmente, ele poderia usar um pouquinho de velocidade. Não deu tempo. O Flamengo foi lá e marcou um gol, justamente num contra-ataque que deu errado. Uma boa oportunidade de contra-ataque que o Grêmio teve raras, né? Deu muito errado, né? Porque o Christian Oliveira fez uma bobagem, deu pro Edenilson, o Edenilson levantando o braço, não toca em mim, porque era uma jogada para abrir para as pontas, e aí o Grêmio tinha 4, 5 jogadores indo e não conseguiu voltar, e a Arrascaeta, com aquela qualidade, acabou fazendo o primeiro gol. E aí vem o que a Beli falou agora, que o pênalti acidental, né? Ele faz parte. Se você dá a chance de ficar um gol só, bola que está cruzando a área sempre pode bater na mão de alguém. E foi isso. Bateu na mão do Ayrton Lucas. É isso, um lance do Pavão, né? A bola até ia para trás, talvez não acontecesse nada no lance, mas enfim, o Grêmio consegue um grande empate jogando no Maracanã. O negócio importante, né? Qual foi o momento do gol? Foi lá no finalzinho do jogo. Se esse gol do Grêmio sai no início do segundo tempo... Dá um maior tempo de reação. Muito provavelmente acordava mais o Flamengo, Exato. O Flamengo se reorganizava, usava o banco, coisa que o Felipe pode fazer. Ele faz isso muito bem e hoje não deu tempo.
Vamos fazer contato lá com o Maracanã, com o trio que comandou essa transmissão lá na tela do Premier. Emoção nos minutos finais. Boa tarde para vocês, boa noite já, né, pro trio Antero Neto, PC Vasconcelos e Rafinha. Uma vitória que parecia encaminhada, mas, né, Antero, 1-0 é um resultado muito mais perigoso que o 2-0. Bem-vindos ao Sport TV News. Exatamente. E aí, Bené, tudo bem? Beli, um abraço para você, Serginho, satisfação estar aqui conversando com todos do Sport TV News. Foi isso, foi muito animado, especialmente no segundo tempo, né? E também, claro, nessa reta final, né? Tô aqui com o Rafinha, tô aqui com o PC, muito bem acompanhado, né? Ô, Rafinha, primeiro tempo amarrado, o que é que você pode falar da segunda etapa? Tivemos mais jogo no segundo tempo e esse 1-1 aí, certamente o Grêmio sai muito mais satisfeito, né, Rafinha? Claramente, Antero. Muito abraço, Serginho, Bela, Bené. A gente esperava que, né, tivesse um pouco mais de emoção, assim, os goleiros trabalharam um pouco mais, né? Quem trabalhou mais foi o Thiago Volpe ali no finalzinho do primeiro tempo, mas a gente tinha que ter saído um pouco mais gols, né? Um pouco mais de gols, para o jogo ficar mais atraente. O Grêmio defendeu bem, né, durante todo o tempo e, claro, numa das raras conseguidas escapadas, conseguiu ali um pênalti e aí já no final, como foi citado, já não tinha mais poder de reação o Flamengo. Ô, PC, o Grêmio veio para fazer isso mesmo, assim, buscar uma bola, buscar uma oportunidade, tentar segurar o ímpeto do Flamengo. Então, será que o Grêmio sai, tipo, o Mano Menezes está muito satisfeito agora no vestiário? Se o Mano se considerar muito satisfeito, é também um exagero, porque o Grêmio não pode se contentar em comemorar, celebrar um empate com o Flamengo. Diante das circunstâncias, o Grêmio veio para, primeiro, perder de pouco, conseguir um empate, o Grêmio retorna satisfeito e, de um outro lado, você tem um Flamengo frustrado com o resultado. Claro, especialmente no segundo tempo, foram duas fases do jogo, a primeira e a segunda etapas, em que o Flamengo sempre teve o controle. Agora, no segundo tempo, né, Rafinha? O Flamengo foi muito mais dominante, tanto que com menos de 10 minutos da segunda fase já tinham 5 escanteios, o Flamengo já tinha finalizado 7 vezes, mas ficou no 1-0, administrando, e o Grêmio, num lance protagonizado por um jogador que errou a maior parte dos seus movimentos desde que entrou aos 20 minutos da segunda fase, o Pavon. O Grêmio teve um pênalti marcado a seu favor e o Thiago Volpe cobrou muito bem. Resultado que deixa o Grêmio satisfeito. Não para celebrar, mas deixa o Flamengo muito decepcionado. O Felipe Luiz deve estar na bronca no vestiário, dizendo assim, olha, a gente poderia ter matado o jogo ou o Flamengo não teve a chance de matar o jogo, Rafinha? Eu acho que o Felipe vai lamentar, acho que um pouco mais de... Tinha que ter arriscado um pouco mais, né? Não vimos o Pedro dar muito chutar pro gol, não vimos os jogadores de frente do Flamengo tirando o gol da Arrascaeta, que a gente está acabando de ver. Não teve não exigiram o Volpe trabalhar no jogo. Teve muitos cruzamentos, mas chegar no gol mesmo, não chegou. Então acho que isso o Felipe vai lamentar, dizer que ele tinha que ter investido um pouco mais, né, no chute de fora da área, porque essa bola atravessada não acabou gerando muito perigo pro Flamengo durante o jogo. Galera, é isso aí, né? Esse foi o vídeo, né? Vocês viram, né, a repercussão aí e resultado ruim pro Flamengo, né, galera? Resultado ruim. 1-1, acho que todo mundo esperava, acho que não é goleada, mas esperava pelo menos uma vitória do Flamengo. E ficar com 1-0 até o segundo tempo ali, até o finalzinho, tava muito pouco, o Flamengo produziu pouco. E o que produziu, dava para ter marcado pelo menos 2-0, né? E aí, quando você tá ganhando somente de 1-0, você fica exposto, né, a isso acontecer. A outro time encontrar uma chance, né, e conseguir marcar o gol, né, seja uma bola sobrada, seja chutando de fora da área, seja um cruzamento, seja um escanteio ou um pênalti, né, o que foi o que aconteceu. Embora o pênalti é muito questionável, se você olhar ali, você não diz logo que é pênalti, né, é muito, muito, muito questionável. O jogador chuta a bola, o Ayrton Lucas está com movimento natural, se eu não me engano a bola bate primeiro ainda na coxa dele, depois bate na mão, se eu não me engano. Se vê o lance direito ali, me parece mais uma bola na mão, não a mão na bola, né? Então eu tenho muitas dúvidas, porque são lances que em outros jogos não se marcam. Eu já vi vários outros jogos de ter um lance similar a esse e não marcar o pênalti. Então é muito complicado, né? Você lidar com a arbitragem aqui, você lidar com essa situação, porque pode ter certeza, lá na frente vai acontecer um outro jogo, vai ter um lance desse a favor do Flamengo que não vão marcar. Vai ocorrer um lance praticamente idêntico a esse e não vão dar o pênalti para o Flamengo, pode ter certeza. Então você nunca sabe quando que vai marcar. Você vê que não tem critério aqui na arbitragem brasileira. Isso é muito ruim, né? Acaba prejudicando o jogo, prejudicando um time. Pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras, pode ser o Galo, pode ser, enfim, vários times são prejudicados e
no fim das contas, você tem que torcer para que naquele dia o seu time não seja prejudicado, né? Ou a sua equipe não seja prejudicada, porque você sabe que isso vai acontecer. Ou você vai ser favorecido em algum momento de maneira errônea, ou você vai ser prejudicado, né, também de maneira errônea. Então, enfim, é isso aí. Esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês. Até o próximo.